Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Cronicast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Depende da hora que você está ouvindo. Eu sou o Cedson Cabral. Eu sou o Paulo Vitor Delmindo. E eu sou o Kleber Maronese. Juntos, formamos o Coletivo O. E esse é o seu podcast sobre crônicas. No episódio anterior, nós abordamos o terceiro tipo de crônica, a dissertativa. A partir da leitura do texto Amor e Paixão, de Carlos Heitor Cone, refletimos sobre a relação entre esses dois sentimentos que são colocados em questão e apontamos algumas especificidades sobre o gênero. Se você ainda não escutou esse episódio, ele está disponível nessa plataforma em que você está ouvindo. Seja ela o Spotify, YouTube ou Instagram. Mas relaxa, pode escutar esse primeiro, depois você escuta o outro. Para hoje, vamos começar a falar sobre a história das crônicas. Existem evidências de crônicas escritas desde a Idade Antiga. Mas esse gênero veio se transformando ao longo do tempo. A crônica, como a conhecemos hoje, se desenvolveu a partir do surgimento da imprensa. E assim deixou de ser apenas sobre eventos históricos para registrar a vida social e política. Após o texto, vamos abordar mais sobre esse assunto. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica jornalística. Notícia de jornal. Fernando Sabino. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, Um vagabundo, Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito. um bicho. uma coisa. Não é homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. E o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que que haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho a ver com isso? Deveria o homem morrer de fome? E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Morreu de fome. Morreu de fome. Não, realmente esse texto muito forte. Tem uma questão social aí muito gritante, né? E que relaciona com a atualidade de uma forma sensacional. Mas eu queria voltar ao que a gente estava falando lá no início do podcast, sobre a história da crônica. E eu queria trazer uma curiosidade legal, que é sobre o nome crônica, que vai ter origem muito associada à palavra grega cronos, que significa tempo. E cronos vai vir de crônicos, que quer dizer relacionado ao tempo.
que também lá no latim existia uma palavra que chamava crônica, com CH, que era para designar um gênero que fazia registro dos acontecimentos históricos, verídicos e numa sequência cronológica. Só que a diferença é que lá no latim, né, naquela época, eles ainda não tinham um aprofundamento, a interpretação dos fatos, não tinha essa reflexão que a gente tem hoje em dia. Eu acho que isso só foi surgir mais lá na França, nos folhetins, com o surgimento da imprensa, que é a crônica contemporânea, essa que a gente está trabalhando aqui hoje. Ela se consolidou lá no século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta, né? Os cronistas, além de fazerem um relato assim, em ordem cronológica de acontecimentos históricos, eles também passaram a registrar a vida social, política, os costumes, então falar mais do dia a dia mesmo. E aí os textos passaram a ser publicados em revistas, jornais, folhetins. E aí os escritores, os cronistas, eles foram começando a usar isso como um modo mais literário, né? Mais jornalístico dos acontecimentos cotidianos de cada época, que vai ser publicado e tendo essa grande circulação, igual a gente vê hoje em dia. Mas hoje em dia a gente ainda tem novos meios de divulgação, de publicação dessas crônicas. A gente sabe que não é só na revista, no jornal que os autores agora publicam as suas crônicas. Existem blogs, sites, por meio de livros também, né? Então, assim, agora tem portais dedicados somente à crônica. Então, o campo assim de divulgação, de publicação, para a gente acessar essas crônicas está muito mais amplo atualmente. Não, realmente. E aí sobre essa crônica propriamente dita, né? Eu acho que ela é uma crônica muito forte, na minha opinião. Ela traz essa banalização do outro, né? Que enquanto alguém morre de fome, eu não me importo. Eu só começo a me importar a partir do momento em que esse corpo jogado na calçada ele vai me impedir de passar. Existe uma inexistência de uma consciência social dessa, vou chamar de classe média, de fechar essa visão mesmo e não se importar com o outro, com o bem-estar do outro, se o outro passa fome ou não, eu só penso no meu e no meu lucro. Realmente. E também a gente pode observar no texto, assim, pensando, olhando assim bem por cima, a gente pode ver que talvez esse homem que morreu de fome era realmente um morador de rua, que não era visto e tudo mais. E aí, olhando o texto, me lembrou de um escrito do Eduardo Galeano, o texto Os Ninguéms. E ele diz bem sobre essa relação entre a sociedade e as pessoas que não são vistas, né? E esse homem morreu de fome. Era provavelmente um desses ninguéms contados nesse texto. Isso é uma coisa que faz a gente repensar o quanto as pessoas importam, o quanto a vida das pessoas importam hoje em dia, né? Porque esse homem morreu de fome porque ele pouco importava para quem estava passando ali naquele momento. E, enfim, as pessoas passavam em frente daquele corpo e é como se fosse um objeto ali. E ele acaba sendo desumanizado e perdendo realmente o seu valor, enfim. Eu acho legal também essa coisa da crônica trabalhar os problemas do cotidiano, mas o cotidiano de quem, né? Porque a gente está lendo esse texto e eu tenho certeza que para a maioria de nós a fome não é um problema que a gente lida no nosso dia a dia. Então é assim, não é o nosso cotidiano, mas é o cotidiano de muita gente e que a gente sempre tenta esquecer, tenta não ver sobre isso, mas que ele existe. Então essa crônica está pegando uma notícia do dia a dia que a gente talvez olharia para ela e falaria: nossa, mais uma pessoa morreu de fome. O que é isso para mim, né? Já está ficando tão banalizado que a gente está ignorando tanto que a gente acha que não é do nosso cotidiano mais, mas é sim. E essa crônica está tentando fazer justamente isso, né? Eu acho que é o objetivo principal. É fazer a gente perceber que existe isso no nosso dia a dia, a gente só não vê porque não quer. E aí, uma coisa que me chama muita atenção também é sobre repetir várias vezes: morreu de fome, morre de fome, né? Tem um corpo que está morrendo de fome e a gente precisa acordar. Eu acho que esse texto ele traz isso, para a gente tentar desbanalizar e desnaturalizar
um corpo que morre de fome, que não pode ser normal hoje e nunca pode ser normal, porque tem gente que morre de fome enquanto tem muita gente jogando comida fora. Então pessoas morrem de fome e isso não pode acontecer. E o fato é tão lembrado pelo autor, na minha opinião, é porque eu acho que é para enfatizar mesmo esse descaso que foi feito com esse homem. Porque essa situação podia ser muito bem revertida facilmente se tivesse a ajuda de alguém, assim, porque 72 horas alguém ficar ali jogado em um lugar público, sem ter uma ajuda ou algo do tipo, é uma coisa que é muito gritante. Então esse fato dele enfatizar realmente o homem que morreu de fome, eu acho que é bem isso, sabe? E também a questão dele estar enfatizando não é só a fome, não é só o motivo dele ter morrido, mas é o fato dele não ter um nome. É um homem qualquer. Ele fica enfatizando que é um homem que não foi reconhecido, que ele foi encaminhado para o IML e ninguém o reconheceu, ninguém foi atrás. É um homem qualquer que ninguém sabe o nome. Ninguém se preocupou em pensar, nossa, que pessoa é essa? É uma coisa, é um animal? Não, é uma pessoa, ninguém se preocupou com isso, sabe? Lá no texto ele fala que o comissário que atendeu o caso dedicou o caso à delegacia de mendicância, ou seja, excluiu totalmente aquele ser, dedicou a uma delegacia de exclusão real, assim, de um tratamento que não é comum a todos, que é só para essas pessoas excluídas, silenciadas, apagadas, e tá realmente sujeitando essa pessoa a um tratamento, assim, desumano. Tem uma parte do texto que para mim explicita muito esse descaso que acontece com esse homem, né? Pode ser que, eu não sei se realmente é uma visão do autor nesse momento, mas que ele diz assim: não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha, porque haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho a ver com isso? Deixa o homem morrer de fome. Então, se não importa para ninguém, por que vai importar para mim? E eu acho que hoje em dia é muito isso que a sociedade acaba pegando para si, né? E isso é tão atual, né, se a gente parar para pensar, porque nessa fala é muito política. Porque ele fala sobre esses órgãos do governo. Se não o governo se importa com esse cara que morre de fome, o que eu, cidadão comum, tenho a ver com isso? E é muito atual, porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem, segundo alguns estudos, quase 120 milhões de pessoas têm insegurança alimentar. 120 milhões de pessoas têm em algum grau, todos os dias, não saber se vai comer ou não. Sabe, esse número é assustador. Em 2014 a gente conseguiu, com muita luta, depois de muito trabalho, sair do mapa da fome. E aí durante essa pandemia a gente volta, né? Tem pessoas que morrem de fome. E em contraste com isso tudo, é muito ridículo a gente ver uma notícia dessa sabendo assim que existem notícias que apontam que o mundo ele tem capacidade, né, com tanto que ele produz, para alimentar mais de 12 bilhões de pessoas, segundo a ONU isso. Ou seja, a gente vê dois contrastes sendo divulgados e a conta não bate, né? Por que tem tanta pessoa morrendo de fome e tem tanto produto alimentício sendo jogado fora? Né? Mais de 1 bilhão de toneladas são jogadas no lixo por ano em todo o planeta. Quase 30% do que se cozinha é jogado fora. E mesmo assim tem gente implorando por um pedaço de pão. Tem gente que acha que um arroz e feijão é muito luxo e tem gente que joga arroz e feijão fora todos os dias. São dois contrastes que a gente fica assim, é inacreditável, né? A gente vê uma notícia desse tipo. E é muito contrastante mesmo, porque se a gente olhar, principalmente agora, a pandemia ela realmente agravou muito os números que já eram muito graves, mas eles foram tomando uma dimensão muito maior, né? A gente conseguiu chegar aos mesmos níveis de 2004. Se a gente pegar em números, em 2018 a gente tinha 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Agora em 2021, 2020, a gente tem mais de 19 milhões de pessoas passando fome. Então realmente é uma conta que não bate, é uma conta que não fecha. E o que importa é realmente a gente cobrar dos governantes mais políticas públicas, mais ações para diminuir isso. Porque isso é responsabilidade do Estado. Garantir alimento está na Constituição.
E é isso que a gente precisa. E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês sigam com essa reflexão. Vão pensando o que eu posso fazer no meu dia a dia, o que eu posso cobrar do Estado, mais políticas públicas para melhorar esse cenário, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E esse foi o 4º episódio do Chronicast. No próximo episódio, continuaremos a falar sobre a história da crônica. Até lá, siga a gente no Instagram, @coletivoou, no Spotify e se inscreva no nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!